Oiê, eu me chamo Cauane Bonet e eu vou conduzir você hoje em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Esse podcast que é um compartilhar através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. E como aqui nada é uma verdade absoluta, te convido a absorver apenas o que lhe for necessário e abstrair o que não lhe servir. Gratidão por enquanto e eu desejo a você uma ótima prática de escuta ativa. Esse episódio não será um episódio sobre erros em si, porque afinal, quem vai dizer o que é certo ou errado, né? Sem essa parte moral, ética, eu penso que certo e errado são apenas pontos de vista, de cultura, de atitudes talvez impulsivas vindo das nossas emoções ou dos nossos sentimentos, essas que resultam, enfim, nas nossas experiências. Certo e errado pode ser tudo isso que eu citei, ou quem sabe, nada disso. Mas o fato é que nós sentimos de alguma forma, nos identificamos entre esses dois ao longo do nosso dia e todos os dias, principalmente quando estamos em presença, né? A gente consegue perceber se o que a gente está fazendo é certo ou errado de acordo com o que nós queremos para nós e com a nossa verdade. Ou pelo menos isso é o que a gente busca, né? E agora abrindo meu coração, porque afinal esse aqui tem sido o meu espaço favorito para fazer isso. Até hoje eu achava muito mais fácil identificar um acerto do que um erro, porque eu sempre tive a impressão de que a recompensa do acerto ela é instantânea. Mas o erro também é fácil de identificar agora na fase adulta, né? Instantaneamente. E eu digo na fase adulta porque na fase infantil a punição por um erro muitas vezes é na hora, né? A criança, não comeu, tá de castigo, ponto, ou fez algo errado, castigo. E a recompensa do acerto, ela não existe muitas vezes, né? Quando a criança faz algo certo, hoje em dia, claro, muitas coisas mudaram, mas, sei lá, acho que no meu tempo, e eu nem tô falando de tanto tempo assim, né? Que eu tenho 27, não era tanto assim, da criança ter um acerto e você elogiar e, enfim, educar através também disso, né? E no tempo dos meus pais, então, muito menos. A educação era feita através da punição, assim. Então eu sinto que agora na minha fase adulta, o inverso aconteceu. E eu acho que eu cresci acostumado com isso, sabe? Até hoje eu me cobrava muito mais pelo acerto, eu não comemorava quando ele chegava no mesmo momento. E sobre o erro, eu mesma me punia, ao invés de entender que ele também pode ser o meu maior acerto, sabe? Então, hoje haja terapia, né? E tenho aprendido que todo erro também há de ser comemorado, porque é uma forma de aprendizado, né? E, de novo, eu puxo um gancho muito específico, porque eu penso que se esmiuçar o assunto certo e errado, a gente pode ir muito longe. Então, cada exemplo que eu for usar aqui agora pode ser fagulha para uma reflexão aí do outro lado, para outro assunto, e eu espero que seja, porque esse é o intuito, né? É desabafar, é refletir e também provocar aí do outro lado uma reflexão. No livro Conversando com Deus, o autor diz que, abre aspas, todas as ações humanas são motivadas em seu nível mais profundo por uma entre duas emoções, medo ou amor, fecha aspas. Como eu ia dizendo, hoje eu consigo perceber em boa parte da minha vida que eu convivi a maior parte desse tempo dando muito colo ao meu medo. E quase sempre a falta de ação em muitos aspectos foi impulsionada pelo medo do erro, pelo medo da falha. Eu sinto que isso me travou muito até hoje, assim, a ponto de eu criar uma bolha de autoproteção e de conforto, porque afinal se eu não me arriscar, se eu não agir, eu não vou errar, né? Mas o que eu ganho em ficar no mesmo lugar? Na zona de conforto, apesar de todos os desconfortos que eu sinto aqui, né? Então, essa tem sido uma reflexão muito grande para mim nesse mês de julho e nessa primeira semana de agosto. Eu voltei para casa, né? Eu voltei para Florianópolis para me recarregar, para dar andamentos nos cadernos da minha marca. Para quem não sabe, eu tô lançando uma marca de cadernos. Quem quiser saber mais informações, eu tô deixando o link na descrição do Instagram da Núvola. E é isso, tô fazendo minha autopromoção aqui. Mas enfim, eu voltei para casa para dar seguimento na minha vida, assim, enfim. E essa inquietação, ela voltou comigo também, sabe? Dessa questão dos erros, dos acertos, da autoproteção, da bolha. Porque eu acho que eu estava vivendo um processo muito automático.
lá no Rio Grande do Sul, e agora esse emocional chegou aqui comigo. E particularmente, eu acho lindo um processo que sempre acontece comigo, quer dizer, acontece mais quando eu tô conectada com a minha espiritualidade, né? Talvez alguém até se identifique. Quando eu tô inquieta com uma questão, é primeiramente porque eu saí do modo automático e pude percebê-la. E aí eu coloco sempre que possível essa questão em meditação ou antes de um exercício físico, que é quando eu me sinto em presença. E aí eu deixo isso de lado e vou viver, vou fazer o que eu preciso. E a resposta, ela sempre vem quando eu não tô esperando, mas eu tô em movimento. E é isso que tá acontecendo, sabe? E é através disso também que eu roteirizo esse episódio agora. Sem nenhuma resposta para essa inquietação, mas compartilhando ela com vocês aqui. Eu sinto que desde o ano passado, do inverno do ano passado para agora, o maior desafio que eu venho atravessando e tentando aprender é sobre soltar o controle das coisas e deixar as coisas acontecerem assim, do jeito que tem que acontecer e aprender através disso também. Esse ano, por exemplo, eu já comecei o ano com alguns desejos e no começo de junho eu fui surpreendida com a saúde da minha mãe, debilitada, né? Então ali, tipo, tudo que eu tinha planejado pouco, porque eu já havia entendido esse convite da vida, mas eu tinha planejado. E esse pouco planejamento, ele meio que caiu, assim, por terra, sabe? Então, a experiência que eu tive de quase 2 meses na casa dela, que por sinal ainda não acabou, né? Vai começar o processo das químios e tudo mais, enfim, quem acompanha no Instagram tá mais ciente. Essa experiência foi algo completamente novo para mim. Eu tive que fazer coisas que eu nunca havia feito, ao mesmo tempo que eu tentava não deixar o meu profissional ali cair. Então, foi uma flutuação de emoções, né? E tudo isso não só a mim, claro, a minha família toda. Uma flutuação de emoções e sentimentos que eu não conseguia muitas vezes conter. E esses me levavam a impulsos que não foram benéficos para mim e eu sabia que não estavam sendo. Então, tudo que eu penso hoje sobre isso, sobre essa inquietação, sobre todo esse processo, é que essa é a vida real. E eu não preciso e eu nem quero fugir dela. No livro O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, a autora cita, abre aspas, tudo aquilo que você chama de erros, todas as coisas que você não gosta a respeito de si mesmo, são seus maiores trunfos. Eles somente estão amplificados acima do desejado. O botão do volume foi girado um pouco a mais do que deveria. Só isso. Basta baixar um pouco. Logo, você e todos os demais verá sua fraqueza como sua fortaleza, seus pontos negativos como positivos. Eles se tornarão excelentes instrumentos prontos para trabalhar a seu favor, em vez de contra. Fecha aspas. Eu uso dessa última forte experiência, que foi cuidar da minha mãe, que está sendo, como exemplo. Esses impulsos baseados no medo que eu tive durante o processo, que não tinha relação com ela, eles me levaram a cometer erros que me custaram perder pessoas que eu não queria perder. E eu ainda não entendi essa parte. Mas eu também errei comigo mesmo acima de tudo, em negligenciar acordos que eu tinha comigo mesma. Mas em contrapartida, os impulsos baseados no amor, que é o que o Neil, né, que escreveu Conversando com Deus, ele cita dessas duas emoções principais, esses impulsos baseados no amor, no cuidado, me levaram aos acertos, novamente percebidos no momento. Então, hoje eu abaixei um pouquinho o volume da autocrítica em relação aos meus erros, e eu sei que só mais um tempinho de vida assim eu vou conseguir compreender cada linha do que se passou e do que eu pude aprender com esses erros. E eu simplesmente, sei lá, eu só sinto isso e confio, sabe? Eu acho que faz parte do processo. E o que eu quero compartilhando isso tudo é que aí do outro lado você se sinta abraçado, abraçada. Eu acho que tudo faz parte de um caminho que a gente já agradeceu um dia, já pediu inúmeras vezes. Só falta mesmo a gente soltar, confiar, se entregar e principalmente agir através do medo. De mãos dadas com o medo, assim, e com o amor. E também é óbvio aceitar esses erros, né? Aprendendo com eles. E sobre as emoções eu quero falar também, porque eu citei ali em cima. Eu acho que
A emoção, ela mexe demais com a gente e ela vem muitas vezes sem um convite, né? Não tem como pensar ao mesmo tempo em que se vive uma emoção. Mas com um pouco de paciência com a gente mesmo e com a ajuda do tempo, talvez a gente consiga discernir e pensar sobre essas emoções e o que as envolvem, para então construir um sentimento sobre elas. E quando isso acontecer, que seja primeiramente um sentimento de empatia com nós mesmos sobre o que a gente está atravessando e já atravessou e viveu, enfim, para daí ser com o outro, sabe? Porque cada um sabe dos obstáculos que leva, que percorre, que atravessa, que desvia no seu próprio caminho. Eu acho que a construção própria de sentimentos, ela nos permite a ação através do amor, assim. Primeiro com a gente, depois com o outro. Se a emoção é reação a um estímulo, o sentimento é isso, é construção. E por último, uma citação do livro A Mente Serena, onde a autora compartilha, abre aspas, nossa consciência cresce ao passo que observamos como nossa mente e nossas emoções flutuam durante o dia. E talvez comecemos a nos sentir menos apegados às emoções quando as situações não correrem perfeitamente, nos preocupando um pouco menos com o futuro e fazendo o melhor no presente. Que sejamos cada vez mais presentes. Os livros citados, como de costume, estão na descrição. Eu espero que tenha feito sentido aí do outro lado. Um abraço apertado, um obrigado gigantesco pela tua escuta ativa e até o próximo.